Senhoras e senhores, boa noite. Me chamo Antoniel Rodrigues, sou mestre de cerimônias, homem negro, na casa dos 40 anos, negro retinto, né, bem puxado para melanina. Estou usando um terno azul marinho, azul escuro, gravata também azul e uma camisa clara. Uso barba e uso cabelo raspado careca. Teremos agora o debate com a Associação Nacional dos Surdos Oralizados, a ANASO. Solicitamos a todos e todas que façam sua audiodescrição ao iniciarem as apresentações. Convidamos a presidenta da ANASO, senhora Keila Aires, para coordenar os trabalhos desta mesa. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todos os convidados da mesa, aos nossos telespectadores, a toda a equipe do Reconecta, a qual eu agradeço pelo convite de estar aqui essa noite, né, no dia tão significante para todos nós, né? Hoje a gente comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, agora eu vou fazer a minha apresentação e a minha audiodescrição. Então, meu nome é Keila Aires, eu tenho a pele morena, olhos pretos, cabelos na altura do pescoço, com a cor predominantemente loira, uso óculos de grau com armação preta e detalhes dourados. Eu estou usando uma blusa de mangas curtas, uma camisa de mangas curtas, preta, que tem escrito a frase: "A surdez é invisível, nós não, surdos oralizados". E eu estou no canto inferior direito da sua tela. Então, eu sou presidente da ANASO, Associação Nacional dos Surdos Oralizados, né? E, bem, surdos oralizados, né, são aquelas pessoas com perda auditiva, que varia do grau leve a profundo, e que optaram pela língua portuguesa como forma de comunicação e alfabetização, que usam ou não próteses ou aparelhos auditivos. A ANASO tem como principais objetivos garantir que a sociedade acolha a diversidade da surdez, que o surdo, assim como a sua família, tenha o seu direito de escolha respeitado e que as políticas públicas de inclusão existentes, principalmente as que são voltadas para a educação, sejam colocadas em práticas de uma forma a permitir que o surdo oralizado ele desenvolva todas as suas potencialidades. E é com imenso prazer que eu dou início à nossa mesa redonda virtual com o tema Surdos Oralizados e suas demandas em saúde, educação e trabalho. E, além de mim, né, nós vamos ter também a senhora Geraldine Brandebusque de Oliveira, né, a qual eu já agradeço de antemão pela parceria aqui na mesa como mediadora, e a qual eu peço agora para se apresentar. Primeiramente, boa noite a todos. Vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Geraldine Brandebusque de Oliveira, tenho a pele morena, olhos castanhos, cabelos na altura do ombro, de cor predominantemente castanho natural, uso óculos de grau com armação vermelha e detalhes dourado, uso brincos de pérolas, visto uma camisa cor preta de manga longa bordada com pérolas preta e branca, e estou em uma sala que tem ao fundo uma parede de tijolos à vista e janela. Bem, nosso primeiro convidado é o Dr. Faiez Barmet Júnior, otorrinolaringologista, diretor do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia, em Brasília, professor e doutorado pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília e Harvard Medical School, Boston. E agora vou fazer a audiodescrição dele. É um homem branco, cabelos curtos, na cor castanho escuro, assim como seus olhos. Ele veste um jaleco branco e, por baixo, uma camisa com gravata. Usa óculos com armação de metal e ele está em uma biblioteca onde aparece ao fundo uma estante com livros. Bom, primeiramente, muito bem-vindos, Dr. Faiez. É uma honra tê-lo aqui conosco esta noite. Aí, dando continuidade, né, Dr. Faiez, sobre o tema indicação para implante coclear, pergunto: como ocorre o processo de avaliação e quais os critérios para a cirurgia de implante coclear? E de quem é a decisão final para se realizar essa cirurgia
se é da família ou da equipe médica. Bem, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à Associação Nacional dos Surdos Oralizados pela oportunidade de usar esse momento, esses poucos minutos, para a gente falar sobre o implante coclear, algo que é revolucionário e que talvez seja a prótese que mais melhorou a qualidade de vida do ser humano. Para mim é uma honra estar aqui presente, falando sobre isso com vocês, dividindo esse palco com a professora Lilian, que ela sabe o quanto eu a admiro, é uma professora renomada na área de terapia e que criou gerações de terapeutas e ela é um grande exemplo e saiba, professora Lilian, que eu te admiro muito. E Mariana Pedret, meus parabéns, seu livro Três Orelhas é realmente maravilhoso de se ler, meus filhos leram e adoraram e eu espero que todos que estejam nos assistindo deem a oportunidade para que seus filhos aprendam mais sobre a diversidade surda, sobre a perda auditiva, lendo o livro As Três Orelhas. Então, eu gostaria de responder a sua pergunta, Geraldine, através de uma apresentação rápida falando sobre as indicações de implante coclear. E eu também queria dar boa noite à Keila, a presidente da NASO, e dizer para vocês que então, vamos lá, eu fico muito feliz da gente poder falar sobre isso. Esse é realmente a área em que eu me encontro, eu sou médico, otorrinolaringologista, cirurgião ontológico, dedico a minha vida para a reabilitação auditiva e a gente vai falar sobre a atualização nas indicações do implante coclear. Saibam vocês que a Organização Mundial de Saúde recentemente declarou que 360 milhões de deficientes, existem 360 milhões de deficientes auditivos no mundo. E destes, cerca de 10 milhões estão no Brasil. E eu sei que muitos de vocês devem se perguntar, poxa, mas os aparelhos auditivos, os implantes cocleares, existe muita pressa em relação à evolução da reabilitação auditiva. Só para que vocês entendam, a roda, ela passou a ser roda como nós conhecemos num período estimado em termos de mais de 5.000 anos, enquanto que a reabilitação auditiva ela tem pouco mais de 5 séculos e talvez hoje por todos os filósofos, antropólogos, por exemplo, esse autor, quase que todos, quando eles citam o que de melhor a medicina fez pela humanidade, quase que uma unanimidade o implante coclear. Então, para que todos entendam, a Organização Mundial de Saúde declarou o implante coclear como a prótese sensorial que mais melhorou a qualidade de vida do ser humano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Segundo o nosso Ministério da Saúde, quem tem o direito de ser reabilitado com implante coclear são pacientes com perda auditiva neurosensorial profunda bilateral. E hoje, o Ministério da Saúde ele permite a reabilitação auditiva com implante coclear bilateral para crianças até 4 anos incompletos, para crianças com idade entre 4 e 7 anos, desde que usuárias de implante coclear unilateral e desde que o seu primeiro implante coclear tenha sido realizado antes dos 4 anos de idade. E em relação a custo e efetividade, muitos devem estar se perguntando, poxa, mas não seria talvez um investimento muito alto para o Ministério da Saúde e para os gestores em relação à reabilitação, audição, em um país tão pobre quanto o Brasil? Pois eu tive a oportunidade de realizar esse estudo com outros colegas, chefes de grandes centros de implante coclear no Brasil, isso em 2018. Pudemos perceber que o implante coclear unilateral, ele é sim custo efetivo, mesmo em países pobres e subdesenvolvidos como os países da América do Sul. A robustez dos métodos de revisão sistemática
demonstram que o implante coclear ele é sim clinicamente e custo efetivo, mesmo em países em desenvolvimento. Bem, então sabemos que o implante coclear é a prótese sensorial mais efetiva na história da medicina, então decidimos então reabilitar a todos, preservando a cóclea e buscando que essa reabilitação auditiva alcance todos os nossos pacientes com portadores de perda auditiva. Então, melhores técnicas cirúrgicas foram conquistadas, eletrodos mais delicados, preservação de neurônios cocleares, oferecendo um melhor rendimento. E aí muitos devem estar se perguntando, bem, já entendi, o implante coclear definitivamente ele é efetivo para reabilitar a audição de bebês que nasceram com surdez profunda. Mas e aqueles idosos, os muito idosos, vale a pena também reabilitar? Bem, esse é um estudo que foi recentemente publicado no The New York Times, agora em 2020, em que centenas de idosos com diagnóstico de perda auditiva não tratada, acompanhados por 12 anos, e observamos, então, o quê? Que parte desses pacientes que tinham perda auditiva e não foram tratados evoluíram com doença demencial, como Alzheimer ou outro tipo de demência. Idosos com perda auditiva têm maior probabilidade de demência como resultado de combinação de fatores. E, de acordo com esse estudo, isoladamente, a perda auditiva seria o principal fator de risco para a demência. Aqui a gente pode ver, com base nesse report da organização da ONU, em 2017, a gente pode ver que no mundo inteiro a população está envelhecendo e que esperamos que em 2100 a população acima de 80 anos alcance números de quase 1 bilhão de pessoas. Então estejamos preparados para a reabilitação auditiva também dos idosos e muito idosos. Cerca de 25% dos indivíduos brasileiros com perda auditiva têm acesso ao aparelho auditivo e apenas 15% desses indivíduos com indicação de implante coclear, eles são de fato reabilitados. Então, essa fonte é a DataSUS agora, de 2019. Então, é algo que a gente realmente deve lutar por isso. Queria mostrar um caso de um paciente idoso. Digamos assim, sem maquiagem. Tá lá. Então, o senhor me fala como é que está sendo a vida 1 ano e 6 meses depois do implante coclear. Como é que está a minha vida? Tudo bem. Já? Pode falar. Bom, eu diria, doutor, que graças, digamos assim, até a ajuda dos meus filhos, que acabaram, digamos assim, decidindo em fazer esse implante, porque eu já estava com um problema de audição há mais de 10 anos. E, evidentemente, que eu quero até, a propósito, agradecer aí, digamos assim, o seu empenho e, graças a Deus, foi um sucesso a operação. E hoje eu me considero, digamos assim, recuperado daquela perda auditiva. Assim, em termos numéricos, cerca de 60%, ou talvez entre 60% a 70% da capacidade não só de ouvir, mas principalmente de entender. Que esse aqui, aparelho, ele aumenta o volume, mas não altera a percepção. Esse aqui, pelo que eu entendo e observei, não só, talvez ele aumenta, deve ter um potenciômetro, mas, sobretudo, ele faz, por isso que o nome é isso, processador de fala. Ou seja, ele faz todo aquele equilíbrio, não só em termos de volume, como em termos de... O termo técnico seria assim... Definição
ou aquilo que alguns fonoaudiólogos falam, compreensão. Ouvir é uma coisa, entender é outra. E realmente melhorou muito o entendimento. Ouvir, com esse aparelho eu ouvia, continuei ouvindo. Só que eu perdi a capacidade de compreender. E graças a Deus estou recuperando. Então é isso. Então, espero que vocês, depois disso, tenham pensado bem e pensado que realmente vale muito a pena reabilitar esses pacientes. Em relação a pacientes com múltiplas deficiências, paralisia cerebral, a literatura especializada aponta que a maioria desses pacientes com paralisia cerebral apresentam deficiência auditiva de grau variável. E que esse estudo, eu tive uma aluna minha de mestrado, teve a oportunidade de realizá-lo, em que a gente conseguiu analisar pacientes que foram bilateralmente implantados com diagnóstico de paralisia cerebral, e a gente pode ver pela avaliação de qualidade de vida que as suas famílias preencheram, que a grande maioria dos pacientes e suas famílias estão satisfeitos após a avaliação com implante coclear, e a conclusão que chegamos que, embora haja uma escassez na literatura abordando o uso do implante coclear em crianças com paralisia cerebral, estudos recentes demonstram que o implante coclear ele é sim efetivo para o desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem, mesmo em pacientes portadores de paralisia cerebral e múltiplas deficiências. E no caso de pacientes com transtorno do espectro autista, também valeria a pena reabilitar a audição desses pacientes? Essa revisão sistemática publicada em 2017, ela confirma o que já suspeitamos de uma alta associação do transtorno de espectro autista em crianças com deficiência visual e perda auditiva. E todos esses pacientes com suspeita de transtorno do espectro autista devem ser avaliadas em relação à deficiência visual e também auditiva. A reabilitação visual e auditiva deve ser precoce, independente do grau de comprometimento. No entanto, o sucesso com esses dispositivos ele pode ser variável e a família deve ser sempre orientada em relação às reais expectativas. Em relação à surdez unilateral, em pacientes com zumbido severo, também o implante coclear é uma indicação mais moderna para o implante coclear e reabilitação auditiva. E eu queria mostrar um caso assim. Profunda, unilateral em orelha direita, ela foi submetida à cirurgia de implante coclear na orelha direita para tratamento de uma surdez unilateral profunda e zumbido. Eu queria ouvir da Samara como é que está a qualidade de vida dela e como é que está o zumbido 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses depois da cirurgia. Então, bom dia. Quanto à qualidade de vida, para mim, pelo que eu percebi, melhorou bastante, algo acima do que eu podia imaginar. Se eu soubesse melhorar desse jeito, acho que eu já teria feito de início, né? Então, é algo do qual eu não me arrependo e até recomendo. E quanto ao zumbido, que era uma das coisas que mais me perturbava, a melhora foi visível já com uma ativação. Tipo, de ter momentos que nem dá para perceber o zumbido, tipo, em silêncio. Em outros, ele continua, mas é muito fraco, fica muito imperceptível. Então, para concentração, para leitura, para estudo, fica ótimo. Então... Muito bem. Então, eu queria concluir minha apresentação deixando para vocês as mensagens que a gente deixa para casa em relação à reabilitação auditiva, a necessidade da reabilitação auditiva bilateral, não importa em criança ou em idosos, ele tem que ser feito, o diagnóstico da perda auditiva tem que ser feito imediatamente. O diagnóstico etiológico usualmente pode ser mais fácil, lembrando que nos pacientes idosos é necessário treinamento auditivo. A habilitação auditiva na paralisia cerebral, nas múltiplas deficiências e no transtorno do espectro autista é uma nova opção que deve ser estudada de forma cautelosa com o paciente e família,
exige centros de implante coclear com equipe multidisciplinar coesa. E, por último, a habilitação auditiva na surdez unilateral. É uma nova opção que também deve ser estudada de forma cautelosa com o paciente e família, e lembrando que o implante coclear exige um treinamento auditivo. Então, eu gostaria de citar Carlos Drummond de Andrade, que diz que a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Então, queria agradecer aos nossos pacientes que confiaram no implante coclear e se deram a oportunidade de ouvir ou voltar a ouvir. E, mais uma vez, a oportunidade à NASO para falar sobre o implante coclear, as indicações do implante coclear, e eu espero que nesses poucos minutos, e que eu não tenha ultrapassado muito tempo, tenha sido capaz de passar para vocês um pouquinho do que é a reabilitação auditiva através do implante coclear. Muito obrigado. Pontualidade britânica, doutor Faiez. Que maravilha, né? Sempre uma aula assistir o doutor Faiez. Como a gente aprende. É incrível. Obrigada, doutor Faiez, mais uma vez. E agora a nossa segunda convidada é uma queridíssima fonoaudióloga Lilian Flores, especializada em terapia auditivo-verbal, mestre em tecnologia auditiva e doutora em pedagogia. E agora eu vou fazer a sua audiodescrição. É uma mulher branca, com cabelos loiros na altura dos ombros e olhos castanhos escuros. Ela veste um casaco quadriculado nas cores cinza e amarelo, com uma blusa branca por baixo e eu acho que um colarzinho dourado. Ela usa óculos de grau com armação vermelha. Ela está em uma sala e na parede ao fundo, a parede ao fundo é branca e a gente vê um quadro pendurado bem ao centro. Tem a gravura de uma mulher sentada em uma cama, segurando flores e falando de muitas coisas. E a fonoaudióloga Lilian Flores, ela fala diretamente lá da cidade do México, aqui para o nosso Reconecta Brasil. Olha que chique! E ela está posicionada aqui no quadrado inferior, da parte inferior aqui da nossa tela, né? Muito bem-vinda, doutora Lilian. É uma honra tê-la aqui conosco esta noite. E sobre o tema reabilitação precoce da criança com perda auditiva, eu lhe pergunto, qual a importância do processo de reabilitação precoce em um bebê com diagnóstico de surdez? Muito obrigada, boa noite. Eu vou precisar que me deixem compartilhar a tela, porque eu não estou podendo compartilhar. Diz que só os organizadores, mas, no entanto, eu queria agradecer muito o convite da Associação Nacional de Surdos Oralizados. Quero agradecer muito a você, Keila, a Geraldine Brandenburski, e eu quero pedir também uma desculpa, porque, como a Keila falou, eu moro no México, sou mexicana, e eu não falo bem português, então eu, às vezes, misturo aí o portunhol. E eu também me sinto muito organizada, muito feliz, muito agradecida de compartilhar com a doutor Faiez, a Mariana Pedretti, que os dois sabem quanto que eu gosto deles, são gente incrível, não só profissionalmente, mas como pessoal, como gente, a Marianinha, linda, o Dr. Faiez, esse científico que eu conheci bem mocinho, e eu até agora não posso compartilhar a minha tela. Pela sua santinha mãe, não sei
porque deu para fazer isso e agora alguém tem que me deixar. Não sei. Mas, então, eu queria... Eu penso que vai dar, né? Se não, o que eu posso ir respondendo da sua pergunta, Keila, é que realmente sim, é bem, bem importante poder compartilhar, poder fazer as coisas bem, como o doutor Fayez falou, né? Em tempo, bem cedinho, sim. Por quê? Porque, como já falou o Prêmio Nobel de Economia, o Dr. James Heckman, que uma das coisas que ele comprova cientificamente, por isso que foi que ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia, precisamente foi porque ele mostra que os países que os governos que investem na infância são países que têm melhor vida, que têm melhor desenvolvimento, que têm um nível superior e que têm menos índices de violência. E esse dinheiro que o governo investe, como já falou o Dr. Fayez, esse dinheiro é a melhor... Agora sim. Ei, meu querido, não sei quem fez isso, mas obrigada. Então, vamos ver se dá, se vocês podem ver. Estamos vendo. Perfeito. Vendo, Lilian. Tá perfeito. Perfeito. Então eu estava falando do James Heckman, que foi o Prêmio Nobel, e que o retorno que tem cada país é incrível. Ele fala que é um dos melhores investimentos líquido economicamente. E ele fala uma coisa, e por isso que ele obteve o Prêmio Nobel, que não é só com dinheiro, mas também com muito amor. Então, todo esse procedimento, desde o início, desde que dá o médico diagnóstico, nós acompanhando a família, tudo tem que ser com muito amor, porque os pais estão vivendo esse luto, essa situação que é bem, bem difícil para eles. Não é que estamos vivendo uma nova era, porque todo o tempo agora as coisas estão mudando, todo o que o Dr. Fayez mostrou, não é? Então, o que eu posso dizer é que tudo que eu pensava que eu sabia sobre a surdez mudou drasticamente, porque já sabemos que temos uns programas de triagem neonatal, o teste da orelhinha, os aparelhos auditivos hoje em dia são maravilhosos, a tecnologia do microfone remoto ou o FM, que agora já não se diz mais FM, e essa chave que abre as portas de um jeito milagroso da tecnologia, que é o implante coclear. E tudo isso permite nós atender, chegar a centros cerebrais auditivos nos períodos de neuroplasticidade máxima, que antigamente, há décadas atrás, eu que fiz justamente o domingo passado, 64 anos e 40 anos atrás, eu acabei, era muito, muito diferente. Sim? Então, algumas coisas que são muito importantes, que todos temos que saber, é que a audição é o primeiro passo que temos para o desenvolvimento, que vai ajudar a esse desenvolvimento de uma boa linguagem oral, e o desenvolvimento do segundo grande código que temos de comunicação, que é a leitura e a escritura. O problema de audição é que essa porta de entrada está um pouco fechada, nula, limitada, para essas informações chegar ao cérebro, sim? Por isso é que é muito importante que quando escutamos e falamos da palavra audição,
com crianças, temos que sempre falar de desenvolvimento cerebral auditivo, porque realmente isso é o que nós queremos fazer. Nós queremos trabalhar com esse cérebro, desenvolver esse cérebro, sim, com linguagem que seja significativa. Realmente, se eu quero desenvolvimento cerebral auditivo, a linguagem tem que ser constante, de boa qualidade, inteligível e que chegue bem para essa criança em nível alto, mas nível baixo, com distância, com um pouco de ruído, como qualquer um de nós. Temos que aproveitar esses anos do início, porque a neuroplasticidade chega ao pico máximo aos 3 anos e meio de vida. Se não tem som, o cérebro vai rearranjando essa informação que vai recebendo. Não está escutando o som, então ele vai reagindo e recebendo informação principalmente da visão. E esse processo se conhece como reorganização intermodal, e quando temos isso, reduz a capacidade neural. Por isso que, às vezes, quando implantam crianças de 10, 8 anos que nunca tiveram antecedente de reabilitação, de trabalho bem feito, essa pessoa não vai funcionar. O implante sozinho, como já falou o Dr. Fayez, não vai funcionar, não é um milagre, não são óculos. Temos que fazer um trabalho de desenvolvimento cerebral auditivo, e temos que fazer bem no início. Então, os primeiros 3 anos de vida são muito importantes, porque essas crianças são as mais dependentes, mas elas têm um cérebro que é a máquina de aprendizagem mais poderosa. O seu cérebro é 2 vezes mais ativo do que o cérebro de um jovem adulto. Aqui nessa época, quando vai se realizar todas as conexões essenciais do cérebro, que são a base do pensamento, da linguagem, e ele tem a capacidade de encontrar solução criativa e de raciocínio, que vai se reduzir uns 50% quando ele vai entrar na escola primária. Por isso que também temos que aproveitar tudo isso, sim? Logicamente, temos que contar com a genética, com quem essa criança nasceu, mas também o meio ambiente, a epigenética, que pode modificar muito se nós damos muita estimulação ou uma criança que não está estimulada. Essa ideia, como diz a doutora Annie Gopnik, de que a criança nasce e é uma tábula rasa e vamos cheando essa... Não, ele já vem com uma equipe, mas tem que ser estimulada, sim? E aos 6 meses, essa criança aprende muito mais com o que vê, com o que ele escuta, o que examina, mais que um adulto que está fazendo uma pesquisa ou que está lendo, sim? A ideia que as coisas podem cair, a consistência, a persistência dos objetos, de que podem mudar de um lugar a outro. Antes pensávamos que até 9 meses, não. Hoje a ciência tem demonstrado que é bem antes. E o que eu quero dizer aqui, rapidinho, é que a tecnologia auditiva foi projetada, sim, para que esse som chegue ao cérebro, mas não vai ser com os resultados determinados pelas 20.000 ou menos células ciliadas ou 30.000 fibras nervosas, mas sim por os 86 bilhões de neurônios que temos no cérebro, que podem processar 20 trilhões de instruções por segundo, sim? Então, essa tecnologia deve estar bem colocada, bem calibrada, e depois temos que fazer um bom trabalho. E como a Carol Flexer fala, graças à tecnologia e à neuroplasticidade cerebral, as crianças de hoje já representam uma nova e uma diferente geração. Então, já sabemos
que os aparelhos vão aumentar a estimulação acústica, o implante coclear vai mudar o estímulo acústico por estímulo elétrico, mas quem é responsável de que esses sons, essa linguagem chegue realmente ao cérebro de um jeito significativo é nós com a família. Temos que o tempo todo utilizar a tecnologia, sim. Um bebê está acordado 10 horas por dia, ele escuta 3.650 horas. Uma criança pré-escolar, 4.380 horas de escuta por ano. Se eu só colocar a prótese 3 horas por dia por ano, ele vai tardar 3 anos para adquirir a experiência que outra criança tardaria 1 ano. E se eu só coloco no horário escolar, as próteses, ele vai tardar 9 anos em obter um nível de pré-escolar. Mas a neuroplasticidade não tem volta para trás, temos que fazer tudo bem depressa. Então, o cérebro realmente, sabemos que não está totalmente desenvolvido, temos que trabalhar bem cedinho, mas sabemos que se precisam 20.000 horas de audição para a criança ter uma boa base de leitura, e que sabemos também que para ele ter um bom desenvolvimento de linguagem, essa criança precisa ouvir 45 milhões de palavras aos 4 anos, mas não como um papagalo, com coisas que estão acontecendo que são significativas para ele. Essa interação dos pais, essa troca de informação é muito importante. Eu sei que tem muitas metodologias, que temos que ter essa capacidade, essa universalidade para entender o que os pais querem, o que o melhor para todo mundo, quais são as expectativas, sim, quais são as circunstâncias quando foi diagnosticado, mas eu falo muito da terapia auditiva verbal porque está baseada no direito que tem a criança de aprender a escutar. E os estudos longitudinais nos mostram que essa criança precisa menos tempo de reabilitação em anos, em horas. Eu vejo meus pacientes 1 vez por semana, 1 hora. Eles aqui têm muito bom desenvolvimento de leitura, maior número de ex-alunos que estiveram em terapia auditiva verbal ganham seu bom dinheirinho, pagam taxas, pagam impostos, estão pagando ao governo tudo o que eles deu, até vai sobrar. E a audição é parte da sua personalidade, como eu coloco nessa fotografia dessa criancinha, que é do Rio de Janeiro, que ela quis muito ir com sua fantasia de implante coclear, porque ela ama de paixão, porque ela acha que é parte dela escutar e ela tem direito a isso. Então, uma criança que o que queremos com a reabilitação é ensinar ela a escutar, e vai ser uma criança que vai olhar quem está falando, que vai dar retroalimentação, vai prestar atenção, não vai estar interrompendo ao falante, está pensando no que escutou, fica focado no que estamos falando, fala quando é seu turno, não quer dizer que não vai interromper como qualquer criança, mas sabe, sim, faz perguntas, é paciente e vai poder se referir ao tópico. Muito, muito obrigada, foi para mim um prazer e estou para servir vocês e para quem quiser uma cópia dessas slides, com todo prazer, pode me pedir, eu vou mandar para a NASO, para que vocês possam ter e dar uma repassadinha. Obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Lilian Flores, pela participação e pela brilhante palestra. Dando seguimento, nossa terceira convidada é a fonoaudióloga Mariana Pedretti, especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestrada em Letras pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em habilitação e reabilitação auditiva em crianças, em fonoaudiologia institucional, em literatura brasileira e em aperfeiçoamento da língua latina. E agora eu vou fazer sua audiodescrição.
Ela é uma mulher branca com cabelos na altura dos ombros, na cor castanho escuro, assim como seus olhos. Ela usa uma blusa roxa de mangas curtas e está em uma sala que tem na parede, ao fundo, uma estante com livros. Seja bem-vinda, fonoaudióloga Mariana Pedretti. É uma honra tê-la aqui conosco esta noite. Sobre o tema reabilitação auditiva e educação escolar de surdos usuários de implante coclear e próteses auditivas, iremos perguntar: que profissionais devem compor uma equipe de reabilitação auditiva no estado de origem do paciente? E em que momento deve ocorrer sua comunicação com a equipe pedagógica? Então, boa noite. Sou eu que me sinto muito honrada em fazer parte dessa mesa, junto com profissionais assim que eu muito admiro, que são dois ícones para mim, né, Dr. Faiz. Sou suspeita para procurar palavras que qualifiquem, né? E a Lilian, que é conhecida para gente que é terapeuta, que é reabilitador no Brasil, nós amamos a Lilian, a nossa rainha, ela sabe disso. Ela já está cansada de ouvir que ela é nosso espelho, ela é nossa inspiração nessa parte terapêutica, na parte de reabilitação. Respondendo a tua pergunta, Geraldine, e agradecendo o convite de vocês, né, pela NASO, Keila, você, essa questão da educação é uma questão que é a nossa bandeira aqui no Amazonas, não é fácil, e eu acredito que, conversando com outros profissionais, se replique pelo Brasil inteiro. Eu peguei uma frase, né, de um documento agora recente, de setembro de 2020, emitido pelo MEC, né, do PNE, que é a Política Nacional de Educação Especial. E aí, nesse documento, eu não vi muitas coisas a respeito da questão da inclusão, de alunos com implante coclear e tudo mais. Mas uma frase me chamou muito a atenção. O documento diz que sem equidade não há efetiva inclusão. Então, quando se pensa em equidade, você pensa em quê? Em tratar os seus iguais de maneiras diferentes, né? Criando oportunidades de acordo com as suas dificuldades, de acordo com as suas necessidades e especificidades. Então, dentro de um programa, nós temos um programa aqui no município que desde 2012 se preocupa com esse público, uma vez que nós tínhamos mediadores, nós tínhamos intérpretes, mas nós não tínhamos professores que soubessem ao menos o que era o implante coclear. Então, nós fizemos uma cartilha, colocamos debaixo do braço e fomos para as escolas. E os professores realmente não sabiam. E passado esses tempos todos, né? Hoje, alguns ainda dizem, mas o que é esse implante coclear? Meu aluno vai precisar usar libras? Meu aluno vai precisar usar alguma tecnologia? Ele vai precisar de mediação? Como é que eu vou lidar com isso? E a partir desse momento nós criamos um programa composto pelo profissional, que é reabilitador, pelo psicopedagogo, para as questões de habilidades de leitura, de aquisição de escrita, de alfabetização, propriamente dito, e aí a fala da professora Lilian complementa, não é? Essa questão, porque o aluno ele precisa ter a acessibilidade e audibilidade para que ele possa desenvolver também essa outra modalidade, que além da linguagem, a escrita é uma outra modalidade, e isso é fundamental. E aí nós temos a psicóloga, que é a Paula Freitas, que trabalha não só com a expectativa de fala, mas também com todo aquele processo de luto, de comparação que às vezes as famílias fazem. Ah, mas o meu filho implantou tal época, ele já deveria estar falando, e a gente sabe que existem tantos outros parâmetros que diferenciam as pessoas, que diferenciam os seres. Mesmo entre aqueles que têm audição dita normal, nós vemos estágios diferentes de desenvolvimento, de aquisição e de aprendizagem por conta dos aspectos cognitivos, e aí isso é uma outra história. E aí nós pensamos no direito. Existe uma coisa dentro da linguística que é chamada direito linguístico. O direito linguístico é o meu direito de escolher a forma como eu devo me comunicar. E isso está garantido desde 1996 pela Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Então, nós temos que fugir aquelas situações que nos levam à homogeneidade. O que é isso? Escolher um único método como método mais adequado de comunicação. E é impossível se fazer isso porque nós temos diversidade, né? Nós temos necessidades diferentes e as crianças têm necessidades diferentes. E aí a gente pensa em outra situação na escola, sobre as barreiras, vamos dizer assim,
as barreiras acústicas que são invisíveis, certo? Então, nós tentamos levar isso até os professores, porque quando se fala em deficiência, nós pensamos em quê? Eu penso na barreira física, eu penso em rampa, eu penso em alguma forma de facilitar a locomoção. É isso que nós pensamos, em cadeira de roda. Sempre pensamos assim porque é mais visual. Mas e aí quando se pensa numa aluna, numa criança pequenininha que usa implante coclear? Nós temos que pensar nas barreiras acústicas. Essa criança está tendo acesso auditivo? Esse ambiente está sendo preparado? É um ambiente de escuta silencioso? As informações conseguem chegar diretamente do professor até o aparelho? Eu tenho tecnologia assistiva satisfatória, que foi o que a Lília falou dos microfones remotos, né, dos sistemas via transmissão Bluetooth ou digitais, eu tenho isso. Então, são informações que precisam ser passadas para os nossos professores, para os nossos pais. E aí eu vou compartilhar com vocês para mostrar mais ou menos como nós trabalhamos aqui. Eu não digo que seja fácil, mas eu digo que seja um caminho viável. Não sei se todos estão enxergando. Viável para que nós possamos fazer isso lá na ponta. E graças a Deus, desde 2012, nós temos tido um espaço para levar um pouco de informação para as escolas. Não conseguimos tudo, mas conseguimos alguma coisa e eu penso que na atual circunstância nós estamos um passo bastante significativo. Os únicos documentos que nós temos que falam sobre essa orientação, Saberes e Práticas de Inclusão, ele é de 2005, como vocês podem ver, e esse documento mostra ainda como se você usasse aquele material lá de caixinha ainda, não é um material bem antigo e atualmente nós não temos nada, nem isso. Então, as nossas ações estão relacionadas diretamente à escola, assessoramento escolar, orientação para professores. Então, você está vendo aí nossa aluna, uma das nossas alunas com sistema FM na escola regular, a professora está utilizando, né? Ou então o sistema, o Roger, é mais para mostrar aqui para vocês como acontece. Essas crianças estão nas escolas, mas elas realizam testagem, aplicação de protocolo, fazem a reabilitação dentro do centro e com a participação da família no ambiente terapêutico, porque a família é fundamental. Então, se nós pensarmos naquela tríade de família, terapeuta e escola, não necessariamente nessa ordem, nós estamos pensando numa atuação efetiva ou num trabalho efetivo. E as nossas ações envolvem o quê? As nossas ações envolvem situações de vida diária. Então, esses pais eles são orientados a refazer ou usar situações do dia a dia para estar trabalhando com essas crianças. Então, nunca... Aí você vai... Não sei se vocês estão vendo aí, mas uma criança fazendo uma gelatina, que é algo que se faz em casa. Então, você não precisa ter brinquedos caros, você não precisa descobrir a pólvora, você precisa saber as estratégias e aplicar isso junto com as famílias, empoderar esses pais para que eles saibam o que está acontecendo, como é que é o desenvolvimento dessa criança. Então, basicamente, os pais são nossos coterapeutas, nós chamamos coterapeutas porque nos auxiliam, são nosso braço. Ainda mais agora nesse período de pandemia, em que ficamos aí sem podermos atender durante um bom tempo em regime presencial, mas adentramos nas casas e orientamos os pais, eles são nossos parceiros, né, nesse processo. E, a partir de então, percebemos que nós conseguimos criar vínculos familiares, né? Os próprios pais fazem uma rede de apoio entre si e se consolam e conversam e falam sobre as suas expectativas e falam sobre as suas frustrações. E esse é um programa que tende a abraçar essas famílias, porque é a primeira... É tudo que nós precisamos, né? A presença e a participação familiar. E aí nós temos sempre o serviço de psicologia associado, a mãezinha aí, a criança fazendo o teste de Ling para encorajar
a comunicação. Então, mostrando mais ou menos como é que funciona, assessoramento pedagógico, que nós precisamos de mais, e sair desse ambiente para viver o que é realmente comunicação. E a comunicação é o mundo aí fora. A comunicação é você poder usar dentro de contextos uma fala, uma troca de turno, é nisso que ela se baseia, fundamentalmente. Então, nós precisamos sair desse ambiente fechado de terapia ou de reunião de grupo para ensinar esses pais que isso pode ser feito com atividades em casa. E isso tem sido muito gratificante. São alguns registros que nós temos, são vários registros, a família sempre, sempre presente. E esses são nosso primeiro grupo de crianças, começou mais ou menos em 12, não são mais crianças, são adolescentes, e só o fato de mostrar isso para vocês já nos dá uma emoção muito grande, porque mostra que nós conseguimos o nosso primeiro objetivo, não é? Que é levar apoio, principalmente para essas famílias. E aqui pensando na comunicação como uma forma de escolha, está na Constituição Federal, eu tenho direito de ir e vir e tenho direito de fazer escolhas. Então, essa reunião aconteceu, acho que ano passado, com aquelas crianças que não são mais crianças e que hoje alguns usam Libras e outros se comunicam oralmente. E eu acho que esse é o grande segredo da educação, é ensinar que existem diferenças, é apoiar famílias e apoiar suas escolhas. Nós só podemos reforçar. Esse é o nosso pedacinho da nossa equipe, mas que eu coloco aqui como registro para ficar com vocês. Isso é de ampação, trabalho que a gente realiza. Lógico, precisamos de suporte, precisamos de carro para as escolas, às vezes as escolas são muito longínquas, de difícil acesso, mas essa é a nossa luta. E aí eu termino com essa frase dizendo que não há limite para o que você possa alcançar, para o que você pode alcançar se você não se importa com quem recebe os créditos. Então, eu sempre digo, no dia que eu sair daqui, esse trabalho ele precisa continuar, né? Porque é um trabalho que atende as crianças, que atende a população, e isso é um serviço que faz parte dentro do serviço público, que a gente faz com muito carinho, não é? E esperamos que ele continue por muitos anos aí. É isso. Obrigada, Mari. Obrigada. Maravilhosa. Então, gente, olha, eu estou ouvindo meu áudio aqui duplicado. Não sei vocês aí. Então, agora eu chamo a fala a senhora Geraldine Brandebusco de Oliveira, dessa vez como convidada da nossa mesa redonda. Né? Ela agora falará como vice-diretora jurídica da ANASO, advogada e mãe de um pré-adolescente, usuário de implante coclear, que nos trará o tema Os Direitos do Surdo Oralizado em Saúde, Educação e Trabalho. Ela está posicionada mais ou menos aqui na parte central da sua tela, na parte inferior. Boa noite. Obrigada, Geraldine. A palavra é toda sua. Bom, levando em conta o que os nossos convidados, né, falaram, né, incumbe-me fazer um apanhado geral, né, sobre a situação do surdo oralizado no país, né, usuários de tecnologia ou não, porque existem, como não foi falado, né, existem surdos oralizados que não usam tecnologia, né, e que não falam por Libras também. Né? Esses são os adultos, né? Ou até as crianças que estão desprovidas de aparelho, né? E se falam, se expressam pelo português, mas através somente da leitura labial, enquanto os seus aparelhos, né, não são enviados pelo SUS ou plano de saúde, né? Porque tudo é demorado para ter acesso, né? Sendo assim, aí vou falar dentro das propostas, né, para esse evento, né, que é Educação, Saúde e Trabalho. Daí eu começo a falar pela saúde, ressaltando, né, que este assunto ele é muito extenso e complexo sobre os direitos, né, não se exaurindo neste ato. Quanto à saúde, em todas as maternidades do país é obrigatório, por lei, né, o teste da orelhinha, que visa diagnosticar perda auditiva em recém-nascidos. O teste da orelhinha ele é indolor e gratuito.
E no decorrer da vida, em havendo sinal de perda auditiva, também são feitos testes para detectar a perda auditiva. Uma vez detectada a perda auditiva, é feito encaminhamento para tratamento e acompanhamento com a equipe multidisciplinar, onde serão feitos uma variedade de exames, avaliação de possibilidade de uso de próteses auditivas ou até mesmo próteses implantáveis, sendo que para cada situação há um encaminhamento, além de ajustes e mapeamentos. O SUS, como o Dr. Faiez falou, né, está obrigado a fornecer gratuitamente, através da portaria, né, de sua portaria, né, aparelhos auditivos, implantes cocleares e implantes de condução óssea, bem como toda a manutenção dos mesmos, o que corresponde à reabilitação, trocas, reposição de peças. O mesmo ocorre também com os planos de saúde, sendo regulado daí, no caso, né, pelo rol de procedimentos da Agência Nacional da Saúde. Passamos, então, à educação, a falar sobre a educação. É fundamental a observância, no caso da educação, do Decreto 5.625/2005, agora, né, complementando a fala da fonoaudióloga Mariana, né, artigo 22, parágrafo 3º, que regulamenta a língua brasileira de sinais, Libras, né, e que muitas vezes é esquecido, né, pela sociedade, que dá o direito de escolha aos pais ou ao próprio aluno surdo, né, que optaram pela reabilitação auditiva, oralização no caso, através do uso da tecnologia, o ensino ser sem o uso de Libras. Tal opção de não usar Libras, inclusive, é assegurada pela Convenção de Nova York, né, plenamente integrada ao ordenamento jurídico pátrio, né, através do decreto 6.949/09. E ao dispor que a escolha e a vontade da pessoa com deficiência é ela que escolhe e a vontade é dela com relação à forma de comunicação que deve sempre prevalecer, né? A ANASO, neste caso, ela tem um papel fundamental, né, para difundir tais previsões legais e a realidade do surdo oralizado, que compõe parcela significativa da deficiência auditiva, que tem como sua língua o idioma oficial do país, o português, em sua forma verbal e escrita, e que vive na sociedade ouvinte. Busca também divulgar e incluir no ensino métodos pedagógicos, tais como os falados pela doutora Lilian Flores, auditivo verbal, comprovados cientificamente, né, serem eficazes. Sugerimos a muitas famílias que nos procuram, né, de associados, né, o Kumon, método Perdoncini, método Pitt, método das boquinhas, entre outros, devendo haver adaptações razoáveis, né, para atender as características dos estudantes surdos, que se comunicam e aprendem exclusivamente no português, e que visem, né, a garantia do seu pleno acesso. Desculpa, mana. Desculpa, Geraldine. Em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Na educação atual, infelizmente, não temos um método para o surdo oralizado, sendo divulgado para o ensino regular, como a própria fonoaudióloga Mariana Pedretti falou, né? Embora previsto em lei que se devem desenvolver métodos que atendam às necessidades de todo e qualquer aluno, independente do seu grau de deficiência. O aluno surdo oralizado tem também direito de ingresso em escola regular e o uso do sistema FM em sala de aula, disponibilizado, no caso, né, gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Ou afins, né, que seriam o aro magnético, que é pouco divulgado no país. Hoje, a tecnologia possui também os mini-mics, programações como o SCAN, que reduzem ao máximo o barulho das salas de aula, tendo em vista que esses aparelhos, tanto aparelhos auditivos como implantes cocleares e implantes de condução óssea, né, hoje tem uma tecnologia que proporciona Bluetooth, wireless, Smart Sound, né, são, como o Dr. Faiez diz, eles não são mais uma carroça como antigamente, né, como havia há décadas, né, assim como se busca também a utilização de vídeos educativos com legendas em sala de aula. Muitas vezes o professor vai dar um vídeo e esquece do aluno surdo oralizado, né, de colocar as legendas. No caso de aulas online, ocorridas este ano, né, com muita frequência em virtude da pandemia mundial da Covid,
necessitam ter legendas automáticas em português para o ensino regular, não só para o ensino regular, aqui nós vamos até colocar mais, nas faculdades, cursos, EAD, né, os EJAs, né, cursos sejam de pós-graduação ou não. É sofrido para o surdo oralizado não possuir essa acessibilidade em pleno 2020. Buscamos também que seja ofertado profissional de apoio ao ensino do surdo oralizado, em especial, se está em reabilitação auditiva, né, tais profissionais seriam o professor auxiliar, o intérprete oralista, estenotipista ou copiador. A existência desses profissionais em sala de aula vai depender muito do tipo de dificuldade apresentado pelo surdo oralizado e dada a devida capacitação também aos profissionais da área da educação, porque falta muito, não existe essa capacitação. Mesmo com a Lei Brasileira de Inclusão aprovada, já publicada há décadas, né? Com informações sobre essa particularidade dos surdos oralizados. No caso de violação a esses direitos, indica-se, né, a representação da escola junto às promotorias regionais da educação do Ministério Público, nas diversos estados e municípios do país. Já no que pertine ao trabalho, visamos o combate ao assédio moral no ambiente de trabalho e que haja mais ampla divulgação sobre as particularidades apresentadas pelo surdo oralizado, usuário de tecnologia ou não, pois ainda que falem e escrevam no português e se utilizem de altas tecnologias que lhes dão qualidade de vida auditiva, eles não são ouvintes, eles chegam a ficar similares a ouvintes. Assim, até porque é uma tecnologia artificial, né? Assim, indicamos para os nossos associados, para o caso de não ser resolvido no ambiente laboral as dificuldades, representação junto ao Ministério Público do Trabalho, com total apoio da NASO e associações parceiras, a DEI, Papassode e Amada. Este apoio se estende à educação e à saúde, entre outros. Por fim, gostaríamos de dizer... Geraldine, não encerrou o nosso tempo, a gente vai... Por fim, gostaria de dizer que cumpre informar a todos que a surdez é diversa e a NASO convida a todos a conhecer o universo do surdo oralizado, usuário de tecnologia ou não, que se comunica pelo português, para que possamos juntos assegurar inclusão e acessibilidade a todos os surdos. Obrigada. Obrigada, Geraldine. Nós agradecemos a todos, agradecemos aos nossos convidados, a toda a equipe do Reconecta, a todos que estão nos acompanhando aí via YouTube também, né? E peço desculpas aqui, né? Passamos um pouquinho do nosso tempo, mas acho que a gente deixou o nosso recado. Muito obrigada, doutor Faes, Mariana, doutora Lília, muito obrigada, Geraldine, muito obrigada a todos, tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado, Keila, professora Lília, Mariana, Geraldine, um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Agradecemos todos os painelistas e informamos que amanhã, a partir das 10 da manhã,